Bem-vindo. Você está na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Em instantes, começaremos o culto. Esteja atento à palavra do Senhor. Reúna sua família. Compartilhe este tempo com outros amigos, a fim de que outras pessoas possam receber a palavra de Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos começar a falar com Deus e ouvir a sua doce voz. Esteja com seu coração atento. Deus vai cuidar de você. Deus te abençoe.
Graça e paz, amados, da parte do Senhor Jesus. Coloquemos-nos de pé. É uma alegria nós estarmos juntos nesta manhã de domingo para a adoração ao único Deus digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória por parte da sua igreja. Você que sobe à casa do Senhor é muito bem-vindo. Seja acolhido, seja abraçado, carinhosa e amorosamente nesta manhã. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de ter você conosco aqui presencialmente, mas não apenas a você que está conosco presencialmente, mas a você também que nos acompanha remotamente. Que Deus abençoe a manhã deste domingo. Que o Senhor fale ao seu coração. Esteja com o seu coração aberto, com seus ouvidos atentos, porque Deus há de cuidar de nós por meio da proclamação da sua palavra. Adoremos ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem o boletim na página de número 7. Nós seremos conduzidos pelo nosso pastor, reverendo André. Amados de Deus, nós vamos proceder à leitura do texto conforme nos orienta a litania de adoração, página de número 7 do nosso boletim. Façamos com toda alegria, gozando do privilégio de nesta manhã estarmos na casa do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória e coroação é o título do hino de número 52. Louvemos ao Senhor neste momento.
Feche os seus olhos, meu irmão e minha irmã, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, Criador de todas as coisas, nós te somos gratos pela rica oportunidade de sermos conduzidos à tua casa em mais um domingo pela manhã. A razão de estarmos aqui, Senhor, é para te adorar, é para te bendizer, é para te exaltar diante dos teus poderosos feitos. Declaramos, ó Deus, com a nossa vida, com o meditar, Senhor, dos nossos corações, com os nossos lábios, de que não existe Deus além de ti. A tua igreja te adora nesta manhã, reconhecendo a tua maravilhosa obra nas nossas vidas, reconhecendo que o Senhor nos alcançou em nossa miséria e nos concedeu vida e vida em abundância. Nós te adoramos nesta manhã, porque cremos e entendemos na tua promessa de que o Senhor estará com a tua igreja até a consumação dos séculos. Te adoramos, ó Deus, porque diante de um mundo tão desafiador, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado e tem nos protegido. Te adoramos, ó Deus, porque de fato o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita em nós, o Deus que é por nós, o Deus que nos conduz, o Deus da nossa vida e da nossa existência. Te adoramos nesta manhã e nos rendemos diante do Senhor, tributando ao Senhor toda a glória devida. E fazemos todas essas coisas agradecidos por meio de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Tome o seu lugar, meu amado irmão. Na instrumentalidade do conjunto Canuto Regis. Amen.
Amém. Dando continuidade no culto ao Senhor, nós somos conduzidos agora no momento de consagração. E ainda na página 7 do nosso boletim, eu quero convidar a igreja para que juntos façamos a leitura do texto da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Queridos, quando nós, quanto povo de Deus, declaramos que Deus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo ao mundo que ao Senhor, do Senhor, são todas as coisas. Todas as coisas incluem todos os elementos criados, a nossa vida e tudo quanto nós possuímos. Esse é um princípio básico das Escrituras de quando nós consagramos a Ele dízimos e ofertas. O que pertence ao Senhor não são só aquelas pequenas partes que nós colocamos diante do gasofilácio para consagração no seu uso, mas é de tudo aquilo também que fica nas nossas contas, porque do Senhor são todas as coisas. Com um princípio básico, é o Senhor quem nos dá tudo, a Ele pertence todas as coisas. Isso nos dá um direcionamento para o momento de consagração de dízimos e ofertas. Porque o Senhor nos dá todas as coisas, Ele também nos dá o privilégio de participarmos da manutenção de sua casa e da expansão do seu reino. Se omitir de fazer isso, significa dizer ao Senhor, tudo bem que o Senhor me dá tudo, mas eu não quero fazer parte desse privilégio. É algo um tanto quanto egoísta, amenizando as palavras. Se você nos visita, não tenha constrangimento nenhum. Nós não somos obrigados a dar o dízimo, nós não somos coagidos, nós não fazemos com medo, nós não fazemos para ser ricos ou com medo de ficarmos mais pobres. Nós fazemos com um único sentido, porque Deus nos deu todas as coisas. Nós reconhecemos que também nós temos o privilégio e o dever de contribuir para a sua manutenção da sua casa, no caso, esta igreja local, se você daqui for membro, e também da expansão do seu reino. Fique tranquilo, que os dízimos usados aqui, eles não são usados para sustentar o pastor, eles são usados para a expansão do reino de Deus, inclusive em honrar o pagamento dos ministros, dos missionários ajudados no Brasil e em todo o mundo, mas não com o objetivo terreno, com o objetivo eterno de expansão do reino de Deus. Faça parte desse privilégio. Não deixe de fora, não fique de fora, se Deus tem te dado 100% do que você tem. Eu quero convidar você para que fique de pé. E se você veio preparado para fazer parte dessa marcha, você pode vir pelos corredores laterais, voltar ao seu lugar pelo corredor central. Mas se você não veio preparado, mas quer fazer parte por meios eletrônicos, as nossas informações bancárias estão na contracapa do nosso boletim, bem como transmitido na tela para aqueles que estão virtualmente. Mas não deixe que esse momento passe sem que você consagre primeiramente a sua vida diante do Senhor. Nós cantaremos juntos, sempre vencendo, o hino 49 do nosso cenário, e logo depois a oferta de amor, porque toda a nossa vida é uma oferta a quem tudo pertence. Que Deus nos abençoe.
Senhor amado, Pai querido, recebe, Pai, te pedimos esses dízimos, essas ofertas, meu Deus. Obrigado por estar sempre provendo o teu povo e cuidando de cada uma das necessidades do teu povo. A tua palavra diz, tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Então pedimos, Senhor, recebe, Pai. Te agradecemos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos contando hoje com o auxílio da Bela e da Clarinha. A Manuela está lá fora. Manuela, que eu acho que eu conheço. A minha Manu. Então, muito obrigado. Bela, Clarinha, essa igreja ama vocês e vocês têm um papel muito especial aqui. Deus abençoe. Este é um momento sempre muito especial para nós, da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que é quando nós identificamos aqueles que nos visitam e que estão conosco aqui na condição de visitantes. Por gentileza, você que nos visita, nos dá a alegria da sua companhia na condição de visitante, queira por gentileza se colocar de pé, a fim de que nós possamos identificar você, abraçar você e dizer do quanto é bom ter você conosco. Os visitantes, por gentileza, uma alegria recebê-los. Que Deus abençoe poderosamente a você, sua família. Sejam abraçados em nome da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Se vocês têm pastor, recebam um abraço em nome da Catedral. Leve este abraço para o seu pastor, para a sua igreja. Caso presbiterianos, para o seu conselho. E se você chegou aqui sem igreja, procurando uma igreja para adorar a Deus, a sua procura acabou. Há um lugar especial para você adorar conosco aqui na Catedral. Deus abençoe. Vocês podem se assentar. Alegria grande recebê-los nesta manhã. Nós vamos ler a palavra do Senhor neste instante. Esteja com seu coração aberto àquilo que o Senhor há de falar a nós. Convidamos a igreja para a leitura da palavra de Deus nesse momento de edificação que se encontra em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 26. Gálatas 5, 16 ao 26. Convidamos a igreja a fazermos a leitura de pé e de forma alternada. O último versículo leremos juntos. E diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Juntos, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A igreja pode assentar. Estejamos em oração para que o Senhor fale conosco através do pregador da manhã, pastor Renato Porpino, enquanto o nosso coral Canuto Regis entoa um louvor de adoração ao Senhor.
Graça e paz, amados. Quero convidá-los a permanecer com a Bíblia aberta na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, o texto que fora lido há pouco pelo nosso irmão presbítero Renan. Eu quero fazer os irmãos lembrarem de uma poesia de Ferreira Goulart. Esta poesia foi publicada no livro Na Vertigem do Dia. Esta obra foi publicada em 1980. O título da poesia é Traduzir-se, e é uma linda poesia. Se você não gosta, eu acho bom você começar a gostar, porque eu e reverendo Isaías vamos influenciá-los nesse sentido. Traduzir-se, de Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Aqueles que não são muito afeitos à linguagem das poesias, inevitavelmente vão precisar de uma breve reflexão a respeito do que Ferreira Goulart disse. Olhando a partir do título da poesia, que diz traduzir-se. E esta partícula C mostra que Ferreira Goulart vai lançar os olhos para dentro do seu ser. Ele vai fazer uma autoanálise. E ele chama esta autoanálise de traduzir-se como no sentido de revelar-se, de manifestar aquilo que tem dentro, de demonstrar aquilo que ele de fato é. E ele faz uma descrição de si, então, e em cada uma destas estrofes ele fala: uma parte de mim vai para um lado e a outra parte de mim é completamente antagônica. Ele chega a dizer que uma parte dele é almoço e jantar, é aquilo que é cotidiano, é aquilo que é trivial, é aquilo que se repete, mas a outra parte espanta, é aquilo que acontece de repente. Num outro momento ele diz que uma parte dele é multidão, é o senso de comunidade, é a vontade que ele tem de estar envolvido no meio de muitos abraços, mas uma parte dele também é solidão, é desejo de estar sozinho. Como pode ser tão complexo assim o ser humano? E ao final ele diz que conciliar uma natureza com a outra, será isso a arte do bem viver? O texto que nós lemos de Gálatas 5 também apresenta um conflito antagônico que existe no ser humano. Este não apenas de natureza existencial, mas de natureza espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai dizer que há sim um conflito dentro do ser humano, entre a velha criatura, entre a herança original vinda de Adão, entre o coração pecaminoso e limitado pelo pecado, e a nova criatura em Cristo, a nova proposta de vida no Senhor Jesus. No entanto, há um aspecto interessante de oposição entre Ferreira Goulart e o apóstolo Paulo por meio da palavra de Deus. É que Ferreira Goulart propõe a possibilidade de conciliação entre estes antagonismos
que o habitam. O apóstolo Paulo diz: não, essas duas naturezas são inconciliáveis, são opostas, elas guerreiam entre si. Nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo que é poderoso para nos libertar do velho homem. E é por meio do Espírito Santo de Deus que em nós habita, que nós caminhamos em direção a esta vida nova, a esta nova natureza. E diante deste conflito que nos habita, porque isto não aconteceu apenas nos crentes da Galácia, isto acontece comigo e com você. Nós temos dentro de nós uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, uma natureza inclinada ao mal, uma natureza que se inclina para o afastamento de Deus. E o novo nascimento proposto em Cristo Jesus. Nós habitamos neste lugar de conflito interno. E eu quero compartilhar com você nesta manhã a respeito desta verdade. Nós vivemos em conflito. E este conflito não é contra a carne ou sangue, conforme a própria palavra de Deus diz. Ele não é um conflito externo. Em primeiro lugar, ele é um conflito de dentro. E eu quero compartilhar a primeira lição a respeito da realidade do conflito no qual nós estamos. É que a natureza do conflito é espiritual. Os versos 16 e 17 nos dizem assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Meus irmãos queridos, não nos enganemos. Nós vivemos um conflito interno, e esse conflito é de natureza espiritual. Ele não é um conflito meramente de educação, ele não é meramente um conflito de personalidade, ele não é meramente um conflito das emoções. O nosso conflito, o conflito que em nós habita, é um conflito espiritual, porque nós temos um coração que é tendente àquilo que é mal, nós temos um pensamento que caminha na direção de maus pensamentos, nós temos um coração que trabalha sentimentos que não deveriam nos habitar. E por outro lado, nós temos a regeneração em Cristo, a vida no Senhor Jesus Cristo, que nos apresenta uma nova possibilidade de vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7, versos 19 e 20, ele é capaz de elucidar, de jogar luz na natureza desse conflito. Ele diz o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo aos Gálatas vai dizer o seguinte: a natureza velha, o velho homem que em nós habita, nos faz caminhar na direção de obras da carne. E metodologicamente falando, eu vou dividir essas obras da carne em 4 grupos. Estas que se encontram do verso 19 ao verso 21. São 4 grupos. Tendências do meu coração e do seu. Nós somos pecadores, queridos. Nós carecemos de Deus, porque o nosso coração caminha para aquilo que está exposto no verso 19, no verso 20 e no verso 21. Primeiro, pecados da área da sexualidade. O texto sagrado nos diz de prostituição, de impureza e de lascívia. E a prostituição aponta para comportamento sexual ilegal. Qualquer tipo de manifestação da sexualidade fora do ambiente heterossexual no casamento é uma obra da carne, irmão. Nós vamos continuar pregando isto do púlpito desta igreja, porque é isto que a palavra de Deus afirma. O sexo é heterossexual
e para o ambiente do casamento. Qualquer tipo de manifestação sexual contrária a isto é pecaminosa, é fruto da ação da carne. E o texto sagrado continua falando não apenas de prostituição, mas também de impureza. Isso diz respeito a comportamento anormal, que envolve pensamentos pecaminosos. Isso é obra da carne. E ainda fala sobre lascívia, que é um público e atrevido desprezo pelo decoro. Se você já parou para ouvir, se você passando por algum lugar já se deu conta das músicas que tem tocado nas nossas rádios, você vai ver o que é lascívia. Se você pensar a respeito das coreografias, das danças modernas, você vai entender o que é lascívia. E isto é obra da carne, irmão. Cuidado, meu irmão, com aquilo que os seus filhos ouvem, com as danças que os seus filhos fazem na sala da sua casa. Guarde a sua casa, meu irmão. E os pecados linkados dos versos 19 ao 21 tratam da sexualidade, mas não apenas isto. Eles tratam também de religiosidade. E ele fala da idolatria, que é o culto a deuses falsos. E aí, antes que você pense, pastor, mas eu não coloco uma imagem diante de mim e não me dobro diante dela. Existem outras idolatrias além destas. Quando você idolatra as suas opiniões, quando você idolatra o seu caráter, quando você idolatra a sua posição, quando você idolatra a sua profissão, quando você idolatra uma figura pública, isso também é idolatria. Isso significa que você coloca a sua filosofia, as suas preferências, as suas vontades antes das vontades do Senhor. Isso também é obra da carne. E o apóstolo Paulo continua dizendo que além da idolatria existe também a feitiçaria. E nós sabemos que desobediência é também manifestação de feitiçaria. Nós somos plantados num país extremamente miscigenado. E se nós não nos ativermos ao que o Senhor propõe para nós, tem crente passando por fora da escada, porque se passar embaixo da escada, irmão, crente batendo em madeira, crente evitando gato preto, crente querendo chaveirinho com patinha de coelho. Isso é um intercâmbio entre os poderes do mal e a sua vida, e crente não vive assim. Isso é obra da carne. Mas também fala de pecados vinculados aos relacionamentos: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Tudo aquilo que contribui para a separação e para a inimizade no corpo de Cristo é obra da carne, irmão. O que você tem feito com a sua vida? Como você tem manifestado o amor de Deus nas suas relações? Isso é coisa de gente que está vivendo na antiga vida ou de gente que está caminhando na nova vida proposta em Cristo. Pastor, mas eu me dou bem com 99%, eu tenho aquele 1%, pastor, que não dá. O Senhor te chama a se relacionar com este 1% que não dá, irmão. Porque porfia, dissensão, facção é coisa do velho homem. Pastor, mas eu canto bem, eu levanto as mãos, eu até choro no louvor, eu prego. Mas se o seu coração é cheio de ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, você está vivendo segundo o padrão da carne e não segundo o padrão do novo nascimento em Cristo. Abramos os nossos olhos, irmãos. Nós vivemos um conflito, estamos em guerra. Há uma tendência em nós que nos impulsiona para o que é mal. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 26, verso 41, vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é
fraca. Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, versos do 5 ao 8, nos dizem assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você ouviu isso? Quem vive com o coração fincado, plantado nas obras da carne, saiba, meu irmão, saia daqui com os olhos abertos. Você não está agradando a Deus. Esse é um diagnóstico. Nós vivemos em um conflito. E se eu parasse aqui, talvez você saísse daqui muito preocupado. Mas há um segundo aspecto na nossa reflexão. Se o conflito é espiritual, a primeira reflexão é essa. A natureza do conflito é espiritual. A segunda lição é que a condição para a vitória no conflito é andar no Espírito. Os versos 16, 18 e 25 falam de expressões muito lindas e eu quero conversar com você sobre elas. O verso 16 diz: andai no Espírito. O verso 18 diz: sois guiados pelo Espírito. E o verso 25 ainda fala de caminhar, de andar no Espírito. O Espírito Santo não é apenas uma influência divina. O Espírito Santo é uma pessoa coexistente, de mesma substância que o Pai e o Filho. E nós somos convocados a andar com Ele, a estar com Ele, a experimentá-lo, a ouvir dele as orientações, a sermos fortalecidos nele, a fim de que nós deixemos as obras da carne, e somente nele nós temos condições de viver segundo o padrão que o Senhor Jesus nos apresenta na sua palavra. Somente no Espírito, irmãos. A proposta de caminhar junto do Espírito não está posta 3 vezes neste texto de forma aleatória. O imperativo de Deus para nós é andai no Espírito. Isso significa que nós devemos conduzir a nossa vida em obediência àquilo que o Senhor quer de nós. Apenas para ilustrar, ovelhas e porcos são metáforas muito empregadas na Bíblia. As ovelhas são animais que sempre buscam locais tranquilos, limpos. Ao contrário dos porcos, que normalmente procuram locais sujos, onde ele possa deitar e rolar na lama. E apenas para que os irmãos entendam, a nossa nova natureza em Cristo é uma natureza de ovelha, que nos quer levar a locais limpos, de bom alimento, de bom refrigério. Mas a nossa velha natureza é uma natureza de porcos, que olha para aquilo que não é bom, que busca locais de lama. A pergunta é como nós temos vivido. Nós não somos capazes, irmãos, de vencer pecados pela nossa própria força. Não é por meio de pensamento positivo, não é por meio de disciplina. Pecados são abandonados quando nós caminhamos no Espírito, quando nós obedecemos à palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4, a palavra do Senhor vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Esta parte é sensacional. Nós presbiterianos falamos isto com muita regularidade. Somos predestinados. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas o verso 4 do capítulo 1 de Efésios tem um complemento, irmãos. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e para sermos irrepreensíveis. É para salvação, sim, mas é para uma vida reta, é para uma vida santificada. Afinal de contas, o escritor aos Hebreus diz, em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos chamados para uma vida de santidade, irmãos.
A igreja brasileira precisa redescobrir essa relação com o Senhor. Não é com religiosidade ou com nome no rol de membros, não é sendo associado a uma das sociedades internas, não é, embora tudo isso seja sensacional, saudável, comunitariamente perfeito, mas não é isto que faz a gente viver em novidade de vida, abandonando pecados, irmãos. Força de vontade a gente não dá conta. Pensamento positivo não dá conta. Disciplina, autodisciplina não dá conta. Quem liberta o homem da sua velha natureza é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos então ter isto diante de nós, sermos guiados pelo Espírito Santo em obediência a fim de vencermos tentações e pecados. A natureza do conflito é espiritual. A condição para a vitória no conflito é andar no Espírito. Mas a durabilidade deste conflito é até o encontro com o Senhor Jesus. Eu quero olhar com você para os versos 25 e 26. Diz assim a palavra: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É interessante nós pensarmos aqui que no verso 24, a palavra de Deus diz: e os que são de Cristo Jesus. Esta era uma forma de designar os cristãos do primeiro século. Os de Cristo, os do caminho de Cristo. Esta é uma forma de nos identificar como aqueles que têm um dono, um Senhor. E esse dono e esse Senhor nos orienta a um tipo de vida até que nós nos encontremos com Ele. Nós vemos que a carne foi crucificada com Cristo. É interessante nós pensarmos sobre isto, irmãos. Quando o Espírito Santo age em nós e nos conscientiza da vida e da obra, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, Ele então nos envolve com um pensamento, com um sentimento, com a fé necessária a crer nessa obra de Jesus Cristo. E diante disso, nós temos a nossa velha natureza crucificada com Cristo na cruz. Quem ressurge com o Senhor Jesus é a nova natureza. Nós vivemos como que carregando a nossa velha natureza mortificada. O apóstolo Paulo elabora isso em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 31. Eu morro todos os dias, é o que ele diz. Em 2 Coríntios 4, verso 10, ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Nós somos chamados a uma vida nova. E isto vai até o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Afinal, somos de Cristo. Mas há um aspecto interessantíssimo que eu gostaria de compartilhar com você nos versos 16 e no verso 25. O verso 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Verso 16. E no verso 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Existe um verbo que apareceu no 16 e no 25. Você sabe qual é? Qual o verbo? Verbo? Vamos lá. Na sala de aula desta manhã, qual é o verbo? Andar. Ele é o andar na língua portuguesa. Mas na língua grega são dois verbos diferentes. O verbo andar do verso 16 aponta para a ideia de progredir, de regular a própria vida, de comportar-se. Isso diz respeito que esta caminhada com o Senhor Jesus, esta caminhada no Espírito é algo que progride, que melhora, que cresce, que se aperfeiçoa. O verso 16, então, usa o andar no Espírito como um estado de ser que está em crescimento, em aprofundamento nesta relação com o Senhor.
Meu irmão querido, deixa eu dizer uma coisa para você. De hoje até o seu último dia de vida, cresça na sua intimidade com o Espírito Santo. Busque a cada dia mais. Gaste mais tempo meditando na palavra, gaste mais tempo em oração, gaste mais tempo testemunhando, gaste mais tempo perguntando a Deus: Senhor, o que eu preciso melhorar para que eu seja mais santificado pelo Teu Espírito? É algo em progressão. Mas o verbo andar do verso 25 tem uma outra pegada. O verbo andar do verso 25 é usado para o contexto da guerra. Dizia-se o verbo andar do verso 25 para que os soldados permanecessem em marcha. Permanecer na fila, naquela fila que ia para o campo de batalha. Andem assim, nesse contexto de luta. E esta segunda aparição do verbo andar, então, aponta para nós um outro sentido do andar no Espírito. O primeiro sentido é: progrida, melhore, evolua, cresça, amadureça. Mas o segundo, o verbo andar, que está lá no verso 25, é: persevere, continue lutando contra você mesmo. Ande no Espírito, vá para a guerra. Não abrace para si pecados que são corriqueiros e rotineiros. Lute em Deus contra isso. É assim que nós andamos no Espírito. Andar no Espírito é ter nossas atividades, nossos pensamentos, nossas ações, nossa energia orientados pelo poder do Espírito. E aquele que vive assim, no Espírito, progredindo e lutando para manter-se assim, ele manifesta o fruto do Espírito. Se nós vivemos crescendo, amadurecendo, melhorando no Espírito, nós vamos manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O processo de santificação é um processo que foi startado, mas que não está acabado. E se nós andamos no Espírito, você tem que ser melhor a cada dia. Você tem que ter mais intimidade a cada dia. Você tem que lutar contra pecados que se apresentam como naturais para a sua vida. Precisamos entender, queridos, nesta ação de traduzir-nos, parafraseando o Ferreira Goulart, que traduziu-se propondo a nós uma conciliação entre as naturezas dele. Biblicamente, esta proposta não vale. Conciliar a velha natureza com a nova natureza em Cristo são realidades inconciliáveis. A nossa velha natureza tem que morrer, tem que ser deixada de lado. Nós precisamos compreender que isto tem a ver com disciplinas espirituais. A nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas é aqui dentro. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Quais são as suas vontades, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas taras? Peça ao Senhor para refrear isso em você. Não tem a ver com disciplina. Não tem a ver se a sua família vê ou se a sua família não vê. Não tem a ver se você está sozinho em casa ou não. Não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com uma guerra espiritual que só é vencida quando nós caminhamos no Espírito. A minha oração é que a minha igreja seja santificada pelo Espírito a cada dia. E que este caminhar no Espírito, este andar no Espírito, seja como os dos versos 16 e 25. Seja algo que progride, que melhora, que evolui, que amadurece, mas que seja também uma firme resolução de lutar para que nós nos mantenhamos santos, porque este é o chamado para o qual nós fomos chamados pelo Senhor. Sede santos, porque o Senhor é santo. Que Ele nos faça assim,
e que no dia que Ele nos encontrar, no último dia, nós possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, recebei o reino, a herança que eu tenho preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Sede santos. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, interceder pelos enfermos, agradecer as bênçãos recebidas e vamos também abrir o nosso coração na presença do Deus Santo, confessando os pecados e pedindo perdão. Nós vamos ler o texto transcrito em nosso boletim, conforme o profeta Isaías 53, 4 e 5. Leamos, irmãos, em uníssono. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura física, a cura emocional e a cura espiritual vem em Cristo, através da sua obra redentora completa. Nós vamos agradecer pelos aniversariantes de nascimento e de casamento, pedindo as bênçãos do Senhor para estas vidas e casais. Vamos também interceder pelos enfermos. Há queridos irmãos nossos que estão enfermos e necessitam da nossa oração intercessória. Estaremos orando também, abrindo o nosso coração, derramando a nossa alma na presença do Senhor, confessando os pecados por pensamento, palavra, ação e omissão, as obras da carne que se manifestam, infelizmente, em nossa vida. Nós vamos confessar os pecados ao Senhor, pedir o seu perdão. Ele, que é um Deus misericordioso, amoroso, compassivo, nos perdoará, para que estejamos em plena comunhão com Ele e possamos participar dignamente da mesa que o Senhor preparou. O coral Canuto Regis louvará o Senhor e após o cântico do coral, nós vamos nos ajoelhar para o momento de oração silenciosa e oração pastoral. Deus
teus filhos estão diante de ti, porque confiam em ti, creem em teu poder e graça, por isso recorrem a ti nesta hora, colocando o seu coração diante de ti. Ó Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que tu tens derramado sobre a nossa vida, a nossa família e a tua igreja. Obrigado, ó Pai, pelos aniversariantes de nascimento. Abençoa e continua cuidando destas vidas preciosas. Ó Pai, te agradecemos pelos aniversariantes de casamento. Que a tua bênção esteja sobre a vida a dois e sobre as suas respectivas famílias. Ó Deus, nós intercedemos pelos enfermos. Tu és o Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, cura fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E nós apelamos para ti, para a tua misericórdia, para a tua compaixão, para o teu amor. Visita os enfermos e cura-os para a glória do teu santo nome. Ó Deus, abençoa todos aqueles que estão agora diante de ti, pedindo bênçãos. Tu conheces o nosso coração, por isso, ó Deus, responde satisfatoriamente. E também aqueles que colocaram o seu pedido no livro de oração da igreja. Que a tua resposta seja favorável para abençoar estas vidas que creem em ti e recorrem a ti. Ó Pai, nós confessamos-te os pecados que estão na nossa vida. Tu sabes, ó Deus, que precisamos ter uma vida de santidade, uma vida consagrada a ti. Nós nos arrependemos de tê-los cometido e pedimos o teu perdão. Que a tua graça perdoadora seja sobre nós, para que estejamos em total comunhão contigo e participemos dignamente da ceia que o teu próprio Filho instituiu e tu preparaste para nós agora. Ó Pai, oramos confiados em tua graça, através do teu Filho Jesus, nosso eterno e amado Salvador. Amém. A palavra do Senhor diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Este pão representa, simboliza e tipifica o corpo do Senhor Jesus Cristo, entregue na cruz por amor e para aplacar a ira de Deus, o Pai. Este é um momento de contrição, mas também um momento de reflexões a respeito do grande amor de Deus por nós. É momento de nós olharmos para o lado e nos enxergarmos como família de Deus, como irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós vamos orar, consagrando estes elementos do uso comum, a fim de que espiritualmente eles nos alimentem
para a glória do Senhor e para a santidade da igreja. Fechem seus olhos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, porque na plenitude do tempo tu enviaste o teu Filho, nosso Senhor Jesus, para se entregar na cruz do Calvário por amor a cada um de nós, mas também para aplacar a ira do Senhor Deus Pai, a fim de construir um novo e vivo caminho à presença do Deus eterno. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu sacrifício. Agradecemos ao Senhor porque somos um em Cristo Jesus. E rogamos que por meio do teu Espírito o Senhor mesmo consagre estes elementos tirados do uso comum e que eles nos alimentem espiritualmente, fortalecendo-nos como igreja do Senhor até o dia da tua volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido o reverendo André, que esteja à minha esquerda, e o reverendo Daniel, que esteja à minha direita, e assim nós vamos passar às mãos dos presbíteros da nossa igreja o primeiro elemento, o pão. E enquanto a igreja é alimentada pelo primeiro elemento, nós vamos cantar o hino 146 do Inário Novo Cântico, Segurança do Crente, seguido do cântico espiritual, Não Vou Ficar Sozinho.
semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Meus amados, nós fomos alcançados pelo sangue remidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos perdoados nele, somos irmanados no mesmo sangue, somos filhos do mesmo Pai. Louvado seja o seu nome. Por semelhante modo, nós queremos convidar o reverendo Isaías Cavalcante, que esteja à nossa esquerda, e o reverendo Daniel Jardim, que esteja à nossa direita. Nós vamos passar as mãos dos nossos amados irmãos presbíteros desta igreja. O segundo elemento, a fim de que a igreja possa ser alimentada do cálice que representa, simboliza e tipifica o sangue do Senhor Jesus. Enquanto nós somos alimentados, nós vamos cantar o hino 222 do Inário Novo Cântico, que tem por título Mais Perto da Cruz, seguido do cântico espiritual Cristo levou sobre si.
haverá o dia em que nós não mais precisaremos de elementos que nos relembrem a pessoa do Senhor Jesus. Haverá o dia em que nós vamos estar na presença do Senhor eternamente. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nesse lugar não mais haverá morte, pranto, nem dor, porque as primeiras coisas haverão de ser passadas. Até lá, vivamos em santidade. Que o Senhor nos encontre como servos fiéis, que manejam bem a palavra da verdade e que o exaltem em todas as áreas da vida. Afinal, encerra-se a liturgia do culto e inicia-se a liturgia da vida. Que Deus te leve em paz e que o Senhor abençoe a você e a sua casa, não apenas no dia de hoje, mas durante toda esta semana, fazendo-nos cada dia mais dele para a glória do Senhor. O nosso pastor, reverendo André, vai nos despedir com a bênção apostólica. Nós, os pastores, vamos erguer as nossas mãos e ao final cantaremos juntos o tríplice amém. Vamos nos assentar para o momento de pós-lúdio e para os cumprimentos à porta. Filhos benditos e amados do Senhor, ide, pois, em paz. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor perfeito de Deus o Pai, e as ricas e eternas consolações, o conforto e o domínio do Espírito Santo, repousem sobre nossas vidas e sobre nossas vidas permaneçam, alcançando a nossa casa, as pessoas a quem amamos, e a toda a Igreja do Senhor, espalhada por toda a superfície da terra, não somente hoje, mas para todo o sempre.